Oi, gente, boa noite. Meu nome é Josi, sou a orixá do Terreiro de Xangô e também a dirigente do Centro Universalista Marlene Chaves. Vou dar boa noite para as redes sociais. A gente fala de Viamão do Rio Grande do Sul. Sejam todos bem-vindos aí nesse frio, né? Gelado. Que o trabalho de hoje possa aquecer um pouco a nossa alma, né? Nos limpar dessas obsessões que nem o frio pode ter certeza que não evita, tá? Daremos início ao trabalho de hoje com a proteção de nossos guardiões, equilibrando a egrégora desta casa, juntamente com todos os guias espirituais. Pedimos apoio à equipe socorrista que atende o nosso centro. Peço auxílio à colônia espiritual mais próxima para que os irmãos encarnados e desencarnados possam receber a assistência que precisam para evoluir sempre no caminho da luz. Alguém aqui está vindo pela primeira vez? Vocês? Sejam bem-vindos. Nós somos um centro universalista, tá? Universalista por quê? Porque nós temos na pirâmide espiritual dessa egrégora todas as áreas da obsessão, do umbral à ponta da pirâmide, que são os orixás. Nós somos um terreiro, aqui a gente trabalha com a porta da desobsessão, com os guardiões abertos. Para quem não sabe, os guardiões são as entidades, os Exus e Pombogiras, que têm acesso às zonas umbralinas. Então, por isso que a gente trabalha aberto. Não necessariamente esses Exus se colocam. Lá, de vez em quando, um que outro aparece em algum médio, porque eles são espíritos que são afins com os obsessores. Então, o que eles fazem? Eles adentram as zonas umbralinas com muita facilidade para fazer esses resgates. Não que os mentores de luz não possam fazer esse tipo de trabalho, mas tem, vamos dizer, barreiras, né? Então, sempre digo que a Terra ela está na terceira dimensão e o umbral na quarta. Então, vocês podem ter uma ideia de que é muito fácil o acesso deles de uma zona para outra, tá? Qualquer dúvida, nós estamos todos identificados com um crachá. Geralmente, os médios ostensivos, quando colocam o pé dentro de uma porta aberta, como Marlene Chaves, sente um impacto. Qualquer coisa diferente que você sentir, só chama a gente, tá bom? Vamos dar início à nossa desobsessão. Peço para os médios se organizar de forma equilibrada. Isso. Fica lá. Mais para lá, Mara. Mais para lá. Isso. Aqui. Isso. Quem vai ler o livro? Vou ler um trecho do Livro dos Espíritos. Em suas novas existências, o homem conserva os traços do caráter moral de suas existências anteriores? Sim, isso pode acontecer, mas ao se melhorar, ele se modifica. Pode ocorrer também que a sua posição social não seja a mesma. Se de senhor ele passar a escravo, seus gostos serão diferentes e dificilmente poderíamos reconhecê-lo. Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, suas manifestações podem ter uma ou outra semelhança com a das existências anteriores, ainda que modificadas pelos hábitos de sua posição, até que um aperfeiçoamento notável lhe venha mudar completamente o caráter. Assim, de orgulhoso e mau pode tornar-se
humilde e bondoso, desde que tenha se arrependido. Essa é a mensagem de hoje. O que ela quer dizer para ti? Para mim quer dizer que fala sobre o homem, né? O homem, eu acho que não só da pessoa masculina, mas em geral, ser humano. Humano, né? É. Que em outras vidas, né? Se ele foi uma pessoa má, orgulhosa, né? E teve poder, ele pode vir em outra reencarnação, né? De uma forma mais humilde, sem poder, sem dinheiro, né? Sem... Diferente. Vem diferente, né? Vem mais humilde no sentido em tudo. Na sua vida, na família, no trabalho. O que ocorre ali no final que eu noto no trecho, né? Que se essa pessoa, mesmo vindo assim, sem o poder, se ela não se reconhecer que em outras vidas, né? Ela fez o mal e tudo, tipo, passou de senhor, que nem a gente vê no passado, assim, né? Nos antepassados, que eram os senhores feudais, né? E tinha os escravos. Se ele voltar novamente, reencarnar, e ele não for humilde de reconhecer que ele fez o mal, ele não vai expandir, ele não... Tá, mas e como é que acontece isso, já que a gente não lembra quando reencarna? Como é que a gente faz daí? Eu acredito, né, pelo meu entendimento, que se a pessoa não se notar, não se olhar, né, e ver que tem que mudar, ela vai voltar de novo, talvez pior até, né, com mais dificuldades do que ela está vindo hoje. Na verdade, são provas, né? Fica lá do lado de lá, Rafa. Gente, assim, ó, sempre a gente abre o livro dos espíritos para saber que tipo de mensagem o plano espiritual está mandando. E essa mensagem, no meu entendimento, ela diz o seguinte: a gente reencarna, a reencarnação, para quê? Para a evolução da alma, né? E por isso, muitas vezes, tem a dança das cadeiras. Um dia pobre, um dia rico, um dia homem, um dia mulher. Uma vez homem, uma vez mulher, uma vez pobre, uma vez rico, uma vez doente, uma vez saudável. E por isso se explica tantas pessoas sem nenhum problema, né? Tem pessoas que vêm, passam batido, tudo certo. Obviamente que ninguém é feliz total, isso não existe, porque senão não teria por que a gente estar na Terra. Mas tem pessoas que têm muito mais facilidade. E a gente se pergunta muitas vezes, por que eu pago tanto sacrifício? E aí, se a gente levar em consideração as reencarnações, o que será que a gente fez, né? Eu sempre falo, inclusive, da família, né? Que família a gente não escolhe. A gente vem na família por algum motivo. A gente escolhe, faz um acordo lá. E aí descemos pra cá e muitas vezes a gente não se dá uns com os outros, né? Mas a gente precisa conviver, a gente vem pra Terra para se relacionar com pessoas, para aprimorar. E eu costumo dizer, e vou dizer pra ti de novo, que às vezes a gente não tem resposta para tudo. E que todos os desafios terrenos, absolutamente todos, de convivência, de saúde, financeiro, ele vem dando um recado. E não é pra gente, vamos dizer, nos confortar e, meu Deus, então tá, eu vim dessa vez pobre, tá tudo certo. Não está. Trabalha muito pra ti, se é que o dinheiro é algo que te conforta, pra te sentir melhor. Não é pra gente se conformar com nada. Eu vim doente, então tá tudo bem. Não, não está tudo bem. Mas o que essa doença vem te dizendo? Qual o desafio? A lição. Porque a ideia é aprimorar a alma, a evolução do espírito. Eu costumo dizer sempre, e que nem eu digo, né, contra fatos não há argumento. Eu acredito que todos nós, desde o momento que a gente nasce, a gente já nasce para reparação. Aí entra um pouquinho que a gente falou semana retrasada, né, sobre as provas, né? Exatamente. Entra bem nisso, que como tu falou das doenças ali, tu não vai viver com aquela doença, tu vai passar pelaquela prova da doença. Então tudo são provas que tu vai ir ali passando, tu vai fazendo aquelas provas da vida até tu chegar, vamos dizer, agora eu tô bem, agora tá na minha hora de ir. Precisa passar, na verdade. E aquela história de que ninguém vem passear na Terra é verdade. A gente não vem passear. A gente vem aqui por algum motivo. E eu digo de novo, trabalho, amor, dinheiro, carro, sapato, batom, brinco, calçado. Gente, é entretenimento. É entretenimento para que a gente passe por essa encarnação, vamos dizer, mais leve.
Até o dinheiro realmente, porque dinheiro não traz felicidade, mas ele ajuda muito, muito, né? Uma pessoa sem dinheiro vai sofrer de um jeito, uma pessoa com dinheiro vai sofrer de outro jeito. Não vamos ser hipócritas, achar que não. Mas vem dando um recado e é aprimoração. Eu costumo dizer que todas as coisas superficiais, elas vêm para facilitar a nossa caminhada. E aí por isso entra a questão do dinheiro. Vamos trabalhar muito para a gente ter mais conforto, para que seja mais leve a caminhada. Porque de verdade, aqui é o primeiro estágio do umbral. Por isso aqui tem tanta guerra, doença, briga, morte, assassinato, inveja, de tudo um pouco tem na Terra. Então, se a gente parar para pensar friamente, tá muito longe de ser o paraíso. Aqui não é o nosso lugar. Então, vamos lá, vamos descer e vamos nos reformar, nos evoluir para a aprimoração da alma. E eu costumo dizer que essa encarnação que nós estamos vivendo hoje é a menos pior. A cara dela. Aí tu tira uma base, que não são as outras. Verdade. Essa sempre é a melhor, gente. Por isso que Chico, nas entrevistas que ele dava, ele diz, não se importe com as outras. Se importe com essa. E quem hoje acha que essa encarnação está muito ruim, muito difícil, imagine o que não era. É mais ou menos assim. E a questão que tu falou também do dinheiro, né? Sim. Que aqui também fala do poder, né? Tu tinha poder e hoje tu volta sem. O dinheiro não traz poder e nem traz felicidade se tu não souber usar, né? E não fizer o bem também. Não adianta tu ter dinheiro e dizer, agora eu tenho dinheiro, eu tenho tudo, eu tenho poder, eu posso humilhar as pessoas, né? Eu tenho muita curiosidade com essas pessoas que querem muito dinheiro, muito, que pensam só em dinheiro e ficam pensando, pra que tanto dinheiro? O que será que fazem? Sabe, eu me pergunto, fazem o que com tanto dinheiro? Às vezes, quando a pessoa tem tanto dinheiro, geralmente ela trabalha bastante, né? Pouquíssimos nascem ricos. Mas e aí, será que tem tempo para viver realmente? Será? Ou quem tem muito dinheiro, muitas vezes tem que andar na rua até com guarda-costas. Tem uma vida vazia. Porque tu fica refém de tudo aquilo que tu tem. Então tem que balançar. Exatamente. Esse tudo é muito relativo, E né? o dinheiro acaba não trazendo, É. o dinheiro não cura doença, Não. o dinheiro não traz quem a gente perde, então, independente do dinheiro que tu tem. Né? Dinheiro Eu é bom, acho que mas- quando tu passa por essas situações, eu acho que nas piores situações, eu acho que é as maiores lições, e o dinheiro, né, se tu não aprender com aquilo ali que tu passou. Me veio agora, assim, até um exemplo que o pediatra do meu filho, que eu levei ele, né? Falou assim, ó, que ele fez o parto, né, de uma criança, e aquela criança nasceu, que na hora ali eles já faziam um teste, ó, teu filho tem problemas, né? E eles eram muito ricos, aliás, são, né? Muito rico. E eles sentaram na frente do médico no sol e disseram assim, a gente dá todo o dinheiro que a gente tem, mas salva o meu filho, eu moro embaixo da ponte. Mas assim, esse dinheiro que eu tenho não me traz a felicidade sem o meu filho, né? E aí o doutor pegou e disse assim, ó, infelizmente não há dinheiro Não há. que compre a vida. O que veio para vocês veio lá de cima, né? Então não há dinheiro que pague. Não adianta tu ir pro exterior, não vai por aí. E esses Então, pais é. não aprenderam a lição ainda, né? É. E vão aprender com o decorrer. Infelizmente. Ou não. O dinheiro não traz É. nem felicidade e nem a cura. Porque felicidade é muito relativo, né? Posso ser feliz sem dinheiro nenhum. Como posso ter muito dinheiro e ser infeliz. Então a gente não mede, né? E quem tem muito dinheiro, continue tendo. E distribua, ajude. Esse é o verdadeiro sentido da gente poder ter muito dinheiro. O dia que eu tiver dinheiro, eu vou distribuir aí, ajudar. Né? Porque senão também não tem sentido. Vamos lá, Laura? Fica aqui assim, ó. Isso. Boa noite, pessoal. Me chamo Laura. Eu vou atuar na palestra de hoje. A gente vai falar sobre um tema que linka bastante ali sobre o dinheiro que a gente estava falando, né? Se tu tem bastante dinheiro e tu não usa pro bem, vamos dizer assim, para ajudar o próximo, qual é o teu chefe de hoje? Tu tá sendo comandado pelos obsessores ou pelos mentores? A gente vai assistir um vídeo melhor para entender, né, o que se define isso. A palestra de hoje é sobre isso. É sobre obsessor ou mentor. Qual é o seu chefe do dia? Pode desligar a luz, por favor. Passada,
eu estava fazendo um trabalhinho de energia na minha sala e de repente eu vi na minha frente a figura da minha mãe, mas estava de um jeito diferente, eu li. Uma figura triste, sabe? Acabrunhada ali, como se estivesse adoentada ou mal com alguma coisa. Eu olhei e falei assim, peraí, isso aí não é minha mãe, eu sei que a minha mãe está bem, está renovada. Isso é alguma coisa plasmada ali tentando enganar. Eu li, comecei a irradiar energia pelo meu chakra frontal. Imediatamente a figura metamorfoseou em espírito obsessor, tomando a forma da minha mãe como se ela estivesse mal, para tentar me causar preocupação e desestabilização. Aí o cara saiu de cantinho assim porque descobriu o ardil dele. Então, diante da luz e da energia e da consciência esclarecida, essas coisas se dissolvem. Vocês tomem cuidado. Qual é o conselho que a gente dá para os filhos da gente? Não confie nas aparências apenas. Extrafisicamente, isso muito mais. Não confie nas aparências. Uma entidade obsessora pode plasmar algo para tentar te enganar. Ficha 1, vermelho, por favor. Ali como ele fala ali no vídeo, né, que ele olhou a mãe dele e não era a mãe dele, né. A gente tem um exemplo disso, quando a minha avó desencarnou, a minha Dinda, que é filha dela, sonhava direto com ela no umbral, né. E aí ela começou a ficar muito para baixo com aquilo e a gente teve que fazer uma conversa com ela, vamos dizer assim, porque a avó estava num lugar bom, ela está num lugar bom. E o que o obsessor fez? Ele pegou a energia da minha avó e fez ela acreditar que a minha avó não estava no bom lugar para ela não continuar fazendo o trabalho dela. Então a gente tem que cuidar muito com os obsessores, eles pegam e criam cenas nas nossas cabeças que não existem, né? Faz a gente acreditar em coisas tristes, vamos dizer assim, que a gente não precisa acreditar. Então a gente tem que cuidar bem disso. Qual é o nosso chefe, né, que está dirigindo isso? Eu tenho uma pergunta para te fazer. Como é que tu sabe que ela não está no umbral? Como eu sei, porque eu recebi mensagens dela falando coisas internas que só eu e ela sabia. Ela falando que estava num bom lugar. Tanto uns dias eu tinha sonhado com ela, como ela estava num bom lugar. Depois ela veio através de uma médium dizendo que estava num bom lugar. E eu não senti uma energia negativa dela. Então eu sabia que ela não estava no umbral. Por que eu fiz essa pergunta para a Laura? Porque nós aqui temos um laboratório mediúnico dentro do centro que a gente testa a veracidade de todas as mensagens. Então a gente tem aí a média de 70 trabalhadores, vão rolando, né? De acordo com os dias de trabalho, e a gente vai testando. Por quê? Porque é bem fácil de um obsessor se fazer passar por qualquer familiar. Isso é muito fácil. Né? E todas as mensagens que a gente recebe, inclusive dos mentores espirituais, a gente faz toda uma análise, né? A gente está escrevendo inclusive um livro aqui no Marlene Chaves, que são os espíritos que visitaram Marlene Chaves. Então tem a mesa da comunicação, isso acontece no domingo, às vezes até em outros trabalhos acontecem as visitas, e a gente sempre vai testando. Então eu costumo dizer que as aparências realmente enganam, e a gente pega a veracidade da mensagem no detalhe. É no detalhe. Né? Então, por isso a gente pede, vou reforçar nas redes sociais, as pessoas que querem vir ao centro, quer saber notícia de um ente encarnado, não falem nada. Entrem aqui mudos e calados. Só observem, para não acontecer o que pode acontecer com os obsessores. Porque eles leem, inclusive, os nossos pensamentos. Então, para não confundir também os médiums, e a gente testa, realmente a gente precisa testar. Porque neste mundo que a gente vive há dois planos, né? Os mentores e os obsessores. E quem não é clarividente, como é que vai saber quem é quem? Então a gente tem que tomar muito cuidado e por isso a gente faz todo esse mapeamento de todas as comunicações. Para a gente ter certeza onde está o familiar e se é o familiar. E já aconteceu mais de uma vez de obsessores se passarem por entes queridos aqui. E a gente pega a mensagem no detalhe. E para tudo na vida, não somente para as comunicações, para tudo na vida. A gente tem que prestar atenção e aí nós vamos falar sobre quem é o chefe. O que está te dizendo? E não é para vir aqui só escutar coisa boa. Não, não é sobre isso. A gente recebe, inclusive, muitos espíritos que estão sim no umbral. Estão sim no umbral, desesperados. A gente tem que fazer muita prece, rezar muito,
pedir para a família entrar em oração para essa pessoa poder sair de lá. São muitos. Então a gente tem que ter essa consciência, e aí que o Espiritismo ensina, que é a fé com raciocínio. A fé raciocinada. É preciso. A Luciana Oliveira colocou assim, ó: aconteceu comigo essa situação. O obsessor se passou pela minha mãe para me desestabilizar. Depois, avaliando melhor, chegamos à conclusão que não era ela, pois ela não viria para trazer uma mensagem que me trouxesse dor. Exatamente. Ó, é uma dica, né? Não é que os espíritos que vão adentrar o centro, seja aqui ou qualquer outro centro, só tem que trazer coisa boa. Não, não é sobre isso. Mas um espírito de luz que está numa outra vibração diferente de nós, vocês acham mesmo que ele vai se dar o trabalho de descer da quinta dimensão para cá, porque na quarta ele não está, ele está acima, para nos judiar, nos maltratar? E aí que entra a nossa expansão de consciência e autoconhecimento. Por exemplo, a minha mãe, a mãe Marlene, é a mentora do nosso centro. A minha mãe já usou muitos médiums, mas muitos. E ela tem uma coisa que ela faz que eu sei que é minha mãe. Que eu conheço ela em qualquer médium que ela estiver. Então a gente precisa fazer essa análise. É necessário. Cada comunicação tem atenção. E aí nós vamos voltar à pauta. Quem é o chefe naquele dia? É o mentor ou é um obsessor? Para tudo, né, gente? Para tudo. Por isso que as egrégoras espirituais, a gente tem que fazer todas as tronqueiras, as proteções. Nós mesmos costumamos usar branco, roupas claras, porque nós estamos lidando com espíritos apegados à terra. Então eles vão entrar aqui dentro, aí eles precisam entender que isso aqui é para ajudá-los. Se eu tiver toda de preto, eles vão achar que eu estou inclusive no umbral. Porque eles não estão tão evoluídos a ponto de não se importar com a roupa que eu estou vestindo. São espíritos apegados à terra. Entende? Então a gente precisa cuidar e filtrar. Tem muito obsessor se passando por mentor? Sim, muitos. E aí que a gente vai começar expansão de consciência nos consulentes, nos seguidores. Aquilo que aquela egrégora está fazendo, aproxima ou distancia ela da luz universal? E o que é o certo? Você sabe o que tu acha que é o certo? Eu? Ela. Posso vir de obsessora aqui te enganar e tudo certo? Não. Como é que tu vai saber? Se tu não faz ideia. Não tem como eu saber. O que eu estou fazendo te aproxima ou te afasta daquilo que a gente acha que é correto? Ultimamente está me afastando, não me aproximando. O que eu estou fazendo? Não, o que os espíritos estão fazendo. Entendeu? Então, assim, uma vez a mentora da minha filha, quando ela começou esse trabalho, a gente começou com muitas comunicações. E aí, nós, no calor da emoção, meu Deus, o que é espírito bom, o que é espírito ruim. E uma vez ela me disse uma coisa, eu levo para a minha vida inteira. Tudo aquilo que dói, que machuca, não é bom. Ela só disse isso para mim. Presta atenção nos sinais. Todo aquilo que vem para machucar, não é bom. E aí, quando a gente fala de machucar, a gente vai falar da gente e do outro. O que eu vou fazer pra ti de bom vai machucar ela? Pode ter certeza que não é bom. Eu estou com outro chefe qualquer, menos um mentor de luz. Porque não é porque eu vou fazer o bem pra ti que eu tenho que machucar ela. E percebe-se Né? no dia a dia, né, Tia Jô? Todos os dias. Tu tá feliz assim, eu tô muito bem, eu acordo muito bem, do nada desaba tudo. Tu já deixou aquele chefe que não é bom adentrar o teu dia. E aí tu vai ficar matutando aquilo o dia todo e tu não vai sair daquela energia dele. Pronto, tu já tá deixando ele lidar o teu dia. Tu começou o dia bem, deu uma pequena coisa, uma pequena flecha que ele adentrou, o teu dia já foi por água abaixo. Mudou a energia. Exatamente. Patrícia? Uma conhecida teve aqui e fez a obsessão. E eu indiquei, né? Uhum. E aí ela entrou em contato comigo e disse: lá me disseram que eu tenho pouco tempo de vida, que eu tenho que viver a vida, eu não posso ficar levando as coisas a ponto de faca, né? Indo por picuinhas e não sei o quê.
Eu disse, tá, mas isso a gente fala, né? Que a vida é curta, que a gente não pode levar tudo, né, pro coração. Não, eles disseram que eu tô com poucos dias de vida. Onde foi dito isso? Nas cadeiras. Nas cadeiras Amiga, da onde? aqui? Acredito que foi dito mesmo. Aí ela estava em Acredito. desespero. Aí eu falei com a Dani, né? Disse, Dani, aconteceu isso. Mas eu disse pra ela, disse, mas não iriam te dar uma notícia dessa na desobsessão a troco de quê? Em nome de quê? Só pra te desesperar? Vou te dizer uma coisa. Nós estamos falando de desobsessão. Quem veio na desobsessão? Hã? Quem vai nos receber naquela cabine? Obsessor é o quê? Bom ou ruim? Óbvio que o obsessor vai dizer que vocês vão morrer. Óbvio. Por que vocês acham que vocês passam por uma triagem antes de sentar na cabine? Para expansão de consciência. Tu vai sentar numa cabine, nós vamos ver o que está te atormentando. Que isso está numa desobsessão, alguma coisa está te atormentando. Senão vocês não estariam aqui, certo ou errado? Obviamente quem vai receber vocês é mentor de luz ou é obsessor? Então sim, foi falado para ela. Foi. Foi. E aí que entra a expansão de consciência e a clareza nossa e do consulente. Foi falado sim. Tu vai morrer sim. Tu tem mais é que morrer. É assim que eles dizem. Que não é a Eles verdade. falam, mas eles ainda falam uma coisa bem simples Isso, ainda. mas eles eu vou falam te esperar, horrores. tu sai daqui, eu vou te esperar no portão. Tu não vai sair daqui sozinha. falam horrores. É coisinha simples assim, né? Tu quer ver uma coisa? E aí vocês acham que o Marlene Chaves está certo ou está errado na expansão de consciência? Está certo. Quando vocês adentram a cabine de obsessão, vocês vão ouvir horrores. Horrores. E por isso que a gente passa vocês pela triagem, esclarecendo para vocês que ali vai sair de tudo. Ficha 4. De tudo. E aí vai em vocês fazer um filtro e tentar analisar. Ou da onde que vocês acham que tem os pensamentos obscuros? Da onde que vocês acham que tem, que nós já recebemos muitas pessoas aqui que dizem assim, ó, eu estava prestes a botar uma corda no pescoço, porque eu escuto uma voz, pendura, te mata. Quem vocês acham que diz isso? Aí vai de te seguir ou não, né? Entende? É um exemplo. Eu concordo com esse exemplo e também tem um outro exemplo que já aconteceu bastante comigo. Quando eu tô obsediada, eu entendo tudo torto também. Às vezes as pessoas estão falando alguma coisa e eu tô interpretando de uma maneira totalmente oposta que vai me deixar preocupada. Então também tem isso. Às vezes a gente tá obsediada e a gente entende as coisas do avesso também. E a gente não pode, eu como dirigente do Centro Universalista, Marlene Chaves, não posso dizer pra vocês que vocês vão sentar naquela cabine e vocês não vão ouvir nada de ruim. É mentira! Óbvio que vão ouvir. Vão ouvir ameaças, vão ouvir coisas ruins. Eu recebo ameaça. Sabe o que eles dizem pra mim? Olha só, ou tu para de ficar abrindo a mente de todo mundo ou nós vamos acabar contigo. Eles dizem, nós estamos te avisando. Porque o que eles querem é que todo mundo fique alienado. Alienados. Continuem alienados. Eles fazem assim pra mim. Eu disse, então tá, eu vou continuar. Nós estamos te avisando. Tá bom? Então assim, aí o que vocês acham que eu vou fazer? Eu vou fechar meu centro espírita? Porque eu tô simplesmente, isso que eu tô fazendo é tirando o cadeado da tua mente. Eu não posso fazer tu sair daqui com a ilusão de que quem sentou ali foi um obsessor e quem não disse coisa ruim. Ele disse sim. Disse. Ele diz, ele faz vocês brigarem de casa. Ele faz vocês brigar com os relacionamentos de vocês. Eles fazem você ver o diabo em vez de ver o amor da vida de vocês na frente de vocês. Eles fazem. Eles fazem vocês comer, engordar, passar mal. Eles fazem. É por isso que a gente faz desobsessão. E todos esses espíritos, a gente traz eles literalmente aqui e faz eles falar. Porque aqui não é lugar de ouvir coisa boa. Aqui é lugar de nós fazer a limpeza mediúnica em vocês, para que vocês parem de ouvir essas vozes. Que muitas vezes eles dizem, pendura a corda, se mata.
Ninguém gosta de vocês, é assim que eles dizem. Só um pouquinho. Em relação ao que a Paty falou ali, muitas vezes as pessoas sentam na cadeira querendo escutar coisas boas e bonitas. E os próprios obsessores acabam te orientando pra te ligar o que tem que fazer ali fora. Ó, se não mudar a tua vida, tu pode morrer. É uma orientação também que eles podem passar pra gente. Eles são. E olha só o que eles dizem mais pra nós também. Olha só. A gente fez teste aqui com obsessor, possessor. Aqui nessa egrégora tem guardiões das zonas umbralinas. Tem uns 3, 4 níveis pra baixo. Tem, porque senão como é que nós ia sobreviver? Vocês acham mesmo que Orixá, na 8ª dimensão, vai descer aqui e lutar com o obsessor? Não liga. Vamos tratar todo mundo na mesma linguagem. Tem sim zonas umbralinas protegendo o Marlene Chaves. Porque senão já chega um bate isso aqui. E eles, quando vieram fazer o treinamento, eles servem isso para nós. Olha só, vocês é que ensinam a gente. Vocês ensinam, vocês dão ideia. E por isso que nós temos o formato de fazer expansão de consciência. Expansão de consciência não é tomar uma bebida ayahuasca, que muitas vezes me ligam aqui e perguntam, que expansão de consciência é essa? Vocês dão alguma bebida? Não. Tu tá rindo? Não. Não damos bebida nenhuma. A gente simplesmente tira a venda dos olhos de vocês, como eu tô tirando de ti. E tu, por favor, tira da tua amiga. Tira dela. Porque sim, eles ameaçaram ela e fazem ela fazer um monte de coisa errada. Sim. E é por isso que a gente traz eles aqui, fizemos um encaminhamento para ele largar vocês de mão. Então eu não posso me iludir. Quarta-feira é dia de desobsessão. Não é dia de mentor de luz. Não é, gente. A Luciana Oliveira colocou: devemos ter atenção que tudo é reflexo do pensamento da pessoa, da vibração dela. Vibrou baixo, coisas negativas serão ditas. É isso aí. A gente literalmente abre a porta. Ela quer falar. Eles pintam um quadro pra gente muito bonito às vezes, mas a gente tem que ler nos quadros. O obsessor, ele é assim. Ele se disfarça. Ele se disfarça. Isso não é só aqui no Marechal. Não, em todos, é geral. Em todos os planos. Quer ver uma coisa? Geralmente nas quartas, quando começa na terça, a gente já começa a passar mal. Não é assim? A gente passa mal quando vem pra cá? Eu não, mas que hoje o carro estragou. Viu? E aí, chuveiro passou mal. Olha só, estraga o carro, queima o chuveiro. A gente perde a chave da casa, não é assim? Briga, já tô com dor de estômago, já não vou ir. Acordem! Eles não querem que vocês acordem. Vocês têm mais é que ficar doente mesmo. Fiquem cegos. Por que vocês vão vir para um centro espírita que além de tirar eles de vocês, ainda está abrindo a mente? Não venham. Então tá em nós fazer o balanço e abrir a nossa mente. A desobsessão já está falando. Desobsessão. Retirar. Ok? Então, é no centro espírita, no batuque, no terreiro, sei lá onde. Até nas igrejas eles fazem. Tem outro nome e fazem. Para nos livrar. Aqui, quarta-feira, não é dia de espírito de luz. Aqui a gente abre a porta do umbral mesmo. Todas as tronqueiras das zonas umbralinas estão protegendo esse centro aqui. Trazem eles, às vezes eles reclamam que eles não querem ficar aqui porque dói para eles. Dói eles adentrar o portal de luz. Dói. Então assim, ó. Clareiem a mente de vocês e comecem a mapear. Mapear. E outra coisa, primeira desobsessão, beleza. Segunda desobsessão, horrível. Terceira desobsessão, terrível. Na quarta, tu começa a respirar. Porque o que acontece? A gente mexeu no formigueiro. Mexemos naquilo que está quieto, morando dentro de vocês. Gente, nós temos um caso aqui de possessão. Coisa mais triste. Porque o obsessor faz assim, ó. A possessão, eles tomam o teu corpo, comem por ti, dormem por ti, namoram por ti, vão trabalhar por ti. Tu jura que é tu. Tu mudou todinha a tua personalidade. Mais ou menos assim. Eu também acho que eles entram na dúvida na nossa mente, porque toda vez que a gente
deixa a dúvida entrar. Ai, tipo, tá, tô indo no trabalho. Ah, será que eu vou? É ali que eles montam todas as situações, aí cria um cenário que não existe pra te afastar da tua missão. Então assim. acho que é na dúvida que eles vêm com tudo. É bem assim. Quem nunca teve uma dorzinha, qualquer dor, meu Deus, acho que eu tô doente, comece no Google. Vão lá. E aí encontro tudo de ruim. É eles que fazem. Não dei ideia. É eles que fazem. E aí já começa com dor, já tô passando mal mesmo, já vou morrer. Eles fazem, gente. E por isso que a gente tem que cuidar o que a gente manipula. Hoje, sem mentira nenhuma, eu cheguei aqui pra dizer, gente, parece que faz muito tempo que eu não venho aqui. E sexta eu tava aqui. E eu pensei, bom, mas não tem desobsessão hoje. Que estranho, tá, mas vou. Eu mandei pra Dani, a Dani não me respondeu assim na hora, né? Daí eu disse assim, Dani, olha só, não tem desobsessão hoje, só dia 15 tem, se é escrita, né? E ela assim, não, toda quarta tem. E eu sei que toda quarta tem. Mas assim, deu branco. E eu cheguei assim, parecia que fazia meses que eu não vinha aqui. E eu vim semana passada, vim sexta. Eles apagam a mente. E tu consegue diagnosticar o que é bom e o que é ruim? Agora sim. Agora, que você estava falando, a partir do momento que machuca, tu vai, as tuas atitudes que eles estão falando, né? Latir no teu ouvido, vai prejudicar outra pessoa, vai machucar outra pessoa. Negão, o teu caminho é esse. Eu tô abrindo caminho para tu evoluir, para tu faz isso, que isso aí vai dar certo para ti. Mas na realidade o que eu estou fazendo para ferir outra pessoa vai sair de vida, na verdade. E aí, quem tu acha que vai ser o chefe? É isso esse balanço que a gente precisa fazer. A gente não precisa ser o alecrim dourado, ser bonzinho para todo mundo, gente, não é sobre isso. Mas a gente precisa fazer um balanço. Um ser de luz, seja ele qual for, mentor, caboclo, exu, santo, familiar, de luz, não vão em momento algum cultivar a maldade para o outro, por exemplo. Não tem como, não linka. Não linka. Quem vai comandar a maldade são os obsessores e possessores nas zonas umbralinas. Ponto. Não adianta eu querer fazer, vamos falar do feitiço. Fazer o feitiço para ela, vou fazer o feitiço para ti, para te ficar comigo, tá bom? Não adianta tu não querer, tu vai ficar. Tô forçando algo. Depois amanhece morta, não sabe por quê? Porque daí tu puxou aquilo de negativo, porque tu tá forçando, não é natural. Tu tá forçando. E só a gente sabe o que a gente vive, né? Com a outra pessoa, dentro de casa, no olhar, no abraço, no sentimento. Não adianta forçar, não adianta mentir pra nós mesmo. Vamos estar manipulando energia. Falo mesmo. Tem até um filme que fala, que traz essa percepção, que é o filme Ninguém é de Ninguém. Eu acho que todo mundo deveria assistir, porque a gente aprende bastante. Sim. Que não adianta querer manipular com energias negativas, Não adianta. que uma hora elas vão te cobrar daquilo que tu fez, uma hora elas vão vir atrás de ti. Seja na hora da tua passagem ou antes, né? Exatamente. E tu não é feliz, gente. Não mintam pra vocês mesmo, não se iludam. Não é feliz, não faz o outro feliz, Não constrói se uma iludam. família com criança sofrendo. E aí, quantas coisas vai ter que sofrer, muita gente, porque tu quis aquela pessoa, porque tu determinou que ela tinha que ficar contigo. Mas ela quer Exatamente. ficar contigo. Não, e ela fica mesmo. Dá certo. Fica. Fica infeliz. Fica te maltratando. Fica te judiando, te diminuindo. Fica. Muito caro, muito caro. Então, assim, funciona. Sabe por que funciona? Porque nós estamos lidando com muitas energias. Agora, não vem me dizer que o mentor de luz, sei lá quem, de luz, tá fazendo forçar alguma coisa, porque não bate. É um obsessor Não que tá fazendo vibra. aquilo ali. Não é um mentor de vibra. luz, nem um Estudem orixá. a pirâmide espiritual. Estudem a pirâmide espiritual. Aonde manda obsessor, não manda mentor. Não linka. Não adianta a gente mentir pra nós. Não linka. E não tô falando só do relacionamento, tô falando de tudo. Ah, eu quero um emprego. Quero muito aquele lugar.
Tá bom, vamos lá e vamos mexer os pauzinhos, vou abrir aqui meu portal. E vamos tirar ela daquele lugar para te sentar. Quem vocês acham que vai fazer esse serviço? Vocês acham mesmo que são seres de luz? Não! Não é. E aí quando eles vêm aqui, dão gargalhada na nossa cara e dizem assim, olha só, a terra comanda a gente. Vocês é que nos comandam. Quantos? Eu mesmo já escutei. Vocês que chamam nós. Vocês manipulam, vocês desejam isso. O ser humano deseja. Então assim, tu pode querer tudo o que tu quiser. Mas cuidado. Que preço? O que tu vai fazer pro outro para te poder querer isso? Outro exemplo que eu vou dar bem grande são os relacionamentos amorosos. Quer saber se tu tá com alguma interferência espiritual ou não? Briga com teu relacionamento e fica triste e a pessoa também. Quem não quer ficar junto, uma parte vai ficar feliz, não é assim? Certo! Alguém vai ficar feliz. Então nós precisamos mapear. Se tu tem um relacionamento e tu tá prestes a te separar, deu alguma briga e uma das partes ficou feliz, para, pensa e até mais. Por quê? Para um chorar, o outro tem que ir. Agora, se as duas partes estão sofrendo, atenção. Talvez o que está naquela energia não é bom. E aí entra a expansão de consciência. Vamos ter clareza. Vocês estão conseguindo entender a matemática? É mais ou menos assim. Tudo a gente pode mapear. Absolutamente tudo. Tudo. Quando aconteceu a enchente, foi uma das coisas que eu ficava impressionada de ver. Impressionada. Que nem às vezes a gente via as reportagens das escolas fazendo movimento, vamos arrecadar comida, vamos arrecadar agasalho. E aí na outra salinha filmando, vamos levar tudo para casa, embaixo dos panos. Quem vocês acham que está filmando aquilo ali? Entendeu? Suja, mão suja. Tu dá com uma e tira com a outra. Tem alguma coisa errada, gente. A mão que levanta não derruba, não linka. Não linka. Então, assim, o ser humano precisa abrir a mente. Tem muito obsessor se passando por mentor. Tem muito quiumba, obsessor, possessor se passando pelos Exus e pombogiras. Por isso que o pessoal dele tá lá que não conhece a minha religião, que posso falar que é minha religião também, que são tudo demônio. Porque daí eles veem as entidades fazendo mal para os outros, manipulando. Óbvio que eles vão ver que isso não é bom. Exu é espírito de luz, eles estão em constante evolução. Eles estão aqui na Terra para ajudar os médiuns a evoluir. Eles não estão para fazer coisa ruim. Eles têm um trabalho a fazer. Agora, se algum Exu está fazendo o mal, desculpa, mas não é Exu. Exu não é do mal. Exu são espíritos em constante evolução. Mais do que nós na Terra, eles precisam evoluir. E aí a gente vai fazendo aquele balanço. Agora eu vou pegar e vou botar uma placa na minha casa. Arrecadamos, que nem agora a gente vai ter dia 28 de junho, a gente vai fazer uma sopa para uma vila lá embaixo. Vamos ajudar. Aí eu tenho lá no Face. Estou arrecadando alimento para a gente fazer uma sopa para proteger as crianças do frio. Beleza? Aí na outra página do meu Face eu coloco assim, ó, faço trabalho para destruição. Gente, me desculpa, mas tem alguma coisa errada. Não linka. Ou eu estendo a mão e curo, mato a fome e mato o frio, ou eu destruo. Não é assim? Como é que eu vou fazer duas coisas ao mesmo tempo? Então assim, tá ou não tá no ser humano em fazer o balanço? Façam o balanço. Façam análise.
Eu não tenho como ter um centro espírita, que o centro espírita não é melhor que lugar nenhum. Ele tem os prós e os contras, e ele é dirigido por ser humano. Para os mentores poderem vir fazer o trabalho, tem um ser humano na frente. E esse ser humano vai definir quem é o chefe. Eu vou definir quem é o meu chefe, com as minhas atitudes. O que eu estou fazendo aqui é que vai definir quem é o chefe. Então, assim, a gente precisa olhar com mais calma tudo que nos oferece. E tá, a gente precisa ter dentro de nós isso. Ou eu vou querer o mal da Laura, ou eu vou querer o bem dela. As duas coisas eu não consigo ter. Simples. Meu pai Xangô, que eu sou filha de Xangô, dono da justiça. Deus me livre. Eu desejar alguma coisa de mal pra alguém. Logo pra esse homem que pesa sem olhar a quem. Ele só vai pesando assim, ó. Só vai pesando. Só se eu for retardada, gente. Entendeu? Então, assim, eu tenho que ter clareza, eu na minha mente, tenho um centro espírita, sou filha de Xangô. Tu acha mesmo que eu vou ser leviana de fazer maldade para as pessoas? De pegar as roupas dos agasalhos e pegar para mim? Porque ninguém tá vendo. Entende? É mais ou menos assim. Não. Quer falar? Por que escolheram essa pauta? Bom, a gente escolheu essa pauta, né, através da Vanessa, que é a menina que escolhe as pautas, né, veio pra ela na mente, pra falar muito sobre isso, porque na realidade está alienando todos nós, né? A gente está se perdendo, vamos dizer, como os obsessores, né? A gente está virando totalmente o caminho contrário do que tem que ser. Então, essa pauta foi enviada por eles, né, pra gente expandir um pouco a consciência de vocês e de quem está nos assistindo, né? A gente, vamos dizer, ter um pouco do mundo melhor, porque até onde a gente conseguir passar, a gente vai indo, né? Tentando expandir a consciência de um. Vocês vão levando para outras pessoas e assim a gente vai fazendo. Tem que ter raciocínio, né? Exatamente. Fé raciocinada. Pelo amor de Deus, raciocinem. Simples. Eu estou fazendo um tratamento de obsessor. Uhum. E eu fiz 4 seguidos. E aí depois era de 15 dias. E eu já me recuperei, eu consegui voltar a um serviço que 10 anos eu estava afastada. Eu não conseguia voltar. Consegui voltar. Legal. Eu cheguei, você se lembra quando eu cheguei aqui? Lembro. Eu me penteava, destruída. Destruída. Destruída, cheguei aqui destruída. E sem... Não tinha esperança de nada, eu achava que eu merecia passar, que eu estava passando. Nesse meio tempo a minha mãe adoeceu. Somos 19 irmãos vivos. E eu disse que quando minha mãe internou, lá na UPA do Ombro Pinheiro, que ela dormia de em pé, eu disse, nas quartas-feiras eu não posso ficar com a mãe. Eu fico qualquer dia da semana, pois 3 quarta-feiras seguidas ninguém podia. E eu ia lá. Hoje eu me fiz de boba, eu não atendi o telefone, não falei com ninguém. Eu falei que for o que acontecer. Eu vou enfrentar o que está me trancando de aparecer lá no centro espírita na quarta, e eu vou aparecer lá. Porque agora eu tô bem, eu não tô tanto vestido preto, que eu vivia só de preto, vocês se lembram. Eu não penteava, eu não tinha vontade de nada, eu não fazia um feijão para meus filhos. Porque eu não tinha força. Eu não tinha força de... Meu serviço é 6 horas de serviço, é um serviço leve. E eu não conseguia, 10 anos passados, eu não conseguia chegar lá para pedir para voltar, eu não conseguia nada, gente. Eu sou cabeleireira, eu não tinha mais nenhuma cliente, não. É que eles estão fazendo isso. Nenhuma. Eles estão tomando a tua identidade. Hoje eu peguei e decidi assim, eu não vou atender ninguém e eu vou ir, minha mãe não vai morrer. Ela já melhorou bem e aí eu consegui vir, mas se eu tivesse atendido o telefone, eu não viria. E eles usam também os familiares, tá? Eles usam nossos familiares, usam as nossas crianças, eles usam os nossos amigos para nos fazer parar. E aí eu recebo muitas ameaças, mas muitas ameaças. Muitas. E aí eu me pergunto, porque eles não conseguem confundir a minha mente, porque graças a Deus eu faço expansão de consciência todo dia. E aí eu me pergunto, o que eu estou fazendo? Estou fazendo mal para as pessoas que vêm aqui, ou eu estou dando oportunidade para que as pessoas tenham esperança, como ela, como muitos aqui? E aí isso me conforta. E quando eles me ameaçam, entra aqui e sai aqui. Porque é pelo um bem maior, e não é sobre o meu bem. Porque graças a Deus eu estou bem, estou com saúde, estou empregada, tenho minhas filhas, beleza? Mas não é sobre o eu. E domingo nós vamos estar falando disso, do ego. Não é sobre eu, Josi.
Não. É sobre nós. O que eu estou fazendo para nós? Coletivo. Então, assim, só se eu for retardada para escutar as ameaças. Não cobro nada de ninguém. Nada. Absolutamente nada. Sabe por quê? Porque vocês estão me dando a oportunidade de eu fazer o meu trabalho de caridade. Vocês me dão a oportunidade. E eu vou continuar. Sabe por quê? Porque eu me sinto bem. Porque eu abro a porta para fazer caridade por aqui e eu tenho tudo de bom por aqui. Porque eu estou vibrando com a luz. E quando isso mudar, que eu costumo dizer contra fatos, jamais vai haver argumento. Os hospitais da Terra, se fechar, o que vai ser de nós, gente? Que nem todo mundo reclama do SUS. Vamos dar bem o exemplo do SUS. Só tem SUS no Brasil, não tem SUS em país nenhum. O que seria das pessoas que não têm plano de saúde, não têm dinheiro? Morreriam. Todas. Então, assim, a gente não tem que agradecer o SUS? E assim são o plano espiritual. Agradeçam que tem não só a minha egrégora, quanto muitas outras, tem até terreiro que faz o trabalho de caridade. Tem terreiro, eu tenho muitos amigos que fazem, tiram um dia ali pra caridade, tudo bem. Vamos ajudar o próximo. Agora, não vem eles quererem me ameaçar, porque eu não estou fazendo nada para agredir vocês. Pelo contrário. Pelo contrário. E o dia que o mal vencer o bem, acabou o mundo. Acabou. Agora, o ser humano tem que parar de alimentar. Cuidado com o que a gente alimenta, gente. É nós. Observem tudo que está à nossa volta, tudo e todos. Desde os amigos ao chefe, as igrejas, as casas de religião, os amores. Observem tudo. As crianças. Observem o que essas crianças estão falando, o que eles estão cultivando, porque eles também têm um chefe, desde pequenininho. É mais ou menos assim. É uma pauta forte, mas ela é necessária. E eu recebo muitas ameaças e eu não tenho medo. Porque ninguém é Deus, né? Só Deus pode definir a hora que a gente para. Mas ninguém. E morrer, todo mundo vai. Eu, tu, beleza. Agora, eu prefiro e escolhi trabalhar para a luz. Ponto. É a minha escolha e cada um com a sua. E eu vou dizer uma coisa para vocês, e vou dizer para as redes sociais. Quem procura a maldade, continue procurando. Porque cada um vibra onde quiser. Eu não estou aqui para barrar ninguém. Eu estou aqui para ouvir e abrir a minha porta e abrir o hospital para quem quer. Quem não quer, continue. Tem obsessor e possessor de monte. Continue. Agora, cuidado. Cuidado, porque o preço é bem caro. E outra coisa que bem dando um recado para nós, né? Que a expansão de consciência faz a gente alertar. Se fosse tão bom, mas tão bom a escuridão, a gente não estava procurando, né? Ajuda. Se fosse tão bom. Né? Então até isso nós precisamos pensar. Se fosse bom, como todo mundo acha, nós não estávamos procurando. Ninguém seria infeliz. E são. Porque o tempo que tu procura fazer uma maldade para alguém, tu deve ser muito infeliz. Só tem uma coisa para dizer sobre isso. A pessoa mais amarga e mais infeliz do mundo. E eles dão gargalhada. Eles dão gargalhada na nossa cara. Continue manipulando. Continue desejando. E quando a gente fala de manipular, não é só manipular. Não é só ir lá. Não estou falando de batuque, não é nada disso. É a nossa mente, o nosso desejo. O que a gente deseja? Mais ou menos assim. Ficou claro? Alguém tem alguma pergunta? Eu estou louca? Dizem aí fora que eu estou ficando louca. Eu quero ficar cada vez mais louca. Mas, se a minha loucura tratar vocês e outras pessoas, passa 3.500 pessoas no ano nesse centro espírita. No ano, no mínimo, 3.500 pessoas. Gratuitamente. Então, assim, quero continuar com a minha loucura.
É isso que eu tenho para dizer para vocês. E boa noite a todos. E observem quem são os chefes. Só isso que eu vou dizer para vocês. Observem.